Olá, bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará, em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Todos os nossos episódios são gravados de forma remota e, por isso, a qualidade do som pode não ser aquela que gostaríamos de entregar a você. A nossa dica é, se você puder, fique em casa e cumpra os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Todos os dias a gente ouve algo que nos chama a atenção para a importância de ter uma alimentação saudável, não é verdade? Aqui mesmo, no Papo Saúde, nós temos falado sobre o assunto e em diversos episódios, não somente num. Basta a gente olhar para o lado para ver que a adoção de novos hábitos alimentares tem ganhado cada vez mais seguidores pelo mundo todo. A escolha é pessoal, né? E em grande parte dos seguidores a gente percebe que essa escolha é atribuída não somente ao desejo de manter o corpo são, mas também a questões éticas, a preocupações com o meio ambiente. E é justamente sobre isso o nosso papo de hoje. Nós convidamos para essa conversa o ativista do perfil Periferia Preta Vegana, Silvio Lousada. Oi, Silvio! Oi, tudo bem? Eu gostaria de agradecer o convite a você, Maísa, a estar aqui do lado da Sara. Eu sou ativista já há 1 ano e meio, vegana há 2 anos, e estou com o perfil Periferia Preta Vegana já há um ano nessa correria do ativismo. Muito bom! E conosco está também a nutricionista vegana, Sara Ortins. Oi, Sara, bem-vinda! Obrigada, Maísa, Silvia, um prazer, agradeço o convite. Sou nutricionista vegana, já tenho uma caminhada de 15 anos no vegetarianismo e veganismo, 13 anos vegana, e tenho especialidade, em alimentação e produção e alimentação vegana, de crianças, atletas e adultos também. Olha só quanta coisa! Tem uma curiosidade que eu fiquei muito surpresa, assim, surpresa não, chocada, mas surpresa, porque o Silvio, ele só tem 17 anos, então praticamente o tempo que a Sara Ortins tem de vegetarianismo, de veganismo, é quase a vida do Silvio. Silvio, olha que loucura isso. Eu queria saber de você, Silvio, o que é ser vegano, hein? Então, para mim ser vegano é você ter uma vida mais ética, né? Porque você busca ter uma alimentação mais saudável, às vezes nem tanto, porque tem pessoas que seguem outro caminho por outros motivos. Mas eu creio que o veganismo é isso, é a gente se autoconhecer da nossa alimentação, que a nossa alimentação primordial é a base de vegetais, né? E até mesmo pela questão política, pela questão ambiental. Então, para mim, ser vegano é isso. É uma filosofia, um estilo de vida, um modo de viver. Sim. Eu gosto de dizer que é mais um ato político, né? Porque o vegetarianismo, ele é mais focado na alimentação. O veganismo, ele já, para mim, na minha visão, ele já é um ato mais político, né? Porque a gente deixa de consumir certos produtos por causa de tal marca, se ela patrocina algum rodeio, se ela usa algum tipo de insumo animal. Então, assim, a gente tenta evitar ao máximo esses tipos de produto. Sara, dentro dessa sua caminhada já bem longa, pesquisando, estudando e vivenciando o vegetarianismo e o veganismo, o que você pode trazer para a gente aqui de tópicos, que caracterizam e até que diferenciam? Porque eu acho que tem muita gente que confunde, não sabe exatamente qual é a base, de cada um, do vegetarianismo e do veganismo. Então, como o Silvio mesmo colocou, vegetarianismo está mais relacionado à alimentação. Então, a gente diz que uma pessoa vegetariana é uma pessoa que tem uma alimentação baseada em plantas. Dentro do vegetarianismo, a gente tem algumas orientações. No caso, a gente chama, o processo de transição. Quando você se torna vegetariano, você pode fazer uma transição lenta ou fazer uma transição que é gradual, ou você pode, da noite para o dia, resolver, não, eu quero ser vegetariano estrito, que é não consumir nada de origem animal. A gente tem, nesse processo de transição, que pode ser gradual,
o ovolacto vegetariano, que são as pessoas que retiram carnes, mas consomem laticínios e ovos. A gente tem o lacto vegetariano, o ovo vegetariano, que são pessoas que vão entendendo seus processos e vão diminuindo na medida de que isso acaba sendo viável para elas. O vegetariano estrito é aquela pessoa que não consome nem laticínios, nem ovos, nem peixe, tá, gente? Então, que muitas pessoas perguntam, nem mel, né? Também a gente não consome. E o veganismo, ele está mais atrelado, né, ao estilo de vida, né, que é um estilo de vida político, para além da alimentação. Então, a gente tem assim, todo vegano é vegetariano estrito, mas nem todo vegetariano estrito é vegano, a gente coloca dessa forma. Ô Silvio, isso que a Sara falou, né, da transição, né, você vivenciou essa transição, ou você já entrou assim mesmo, eu quero mudar a minha vida e eu vou seguir essa orientação vegana, até como essa decisão política que você diz? Conta pra gente como é que foi. Então, na verdade, foi da noite pro dia mesmo. Eu não aguentei, eu acho que, tipo, de tanto documentário, vídeos e pesquisas, eu acabei indo da noite pro dia, que foi no dia 28 de janeiro de 2018. Então, foi assim, foi um dia intenso de pesquisa, vídeo, documentário. Aí até que eu cheguei na questão ambiental, né, que foi o Cowspiracy que eu vi, que fala muito sobre essa questão ambiental, e eu sempre fui muito ligado ao meio ambiente. Então, foi já logo uma decisão por aí. Aí, pesquisando mais ainda, eu acabei caindo na questão do nutricídio, né, da população negra. Então, já foi algo que me impactou demais por eu ser uma pessoa militante da causa negra. Isso me impactou de uma forma que foi muito complexa, vamos dizer assim, né? Porque a gente percebe por aí nas mídias que a polícia está matando muita população negra, só que a gente não olha também pela questão do governo de dar acessibilidade à alimentação a essas pessoas. Então, a gente vê muito nas favelas, a gente não tem acesso a alimento fresco, e quando tem, não é tão acessível. Então, a gente entrar no mercado e equiparar um quilo de banana, que é a R$4, e um pacote de biscoito, que não tem valor nutricional nenhum, a R$1, para a população negra, fica muito difícil da gente fazer esse tipo de escolha, já que a gente não tem tanta escolha, sabe? Então, foi uma forma de eu poder entrar nesse movimento e levar para essas pessoas uma alimentação melhor e dizer que a gente precisa resistir não só nas ruas, mas também como alimentação também, porque não adianta nada a gente querer estar na rua se a gente não vai conseguir lá para frente estar de pé, sabe? É o interior, o que está dentro e o que você faz fora, né? Sim, então exatamente. É um todo mesmo, né? Sara, o Silvio falou aí da questão do valor nutricional, né? E a gente percebe que uma das grandes dúvidas, assim, das pessoas que têm interesse no vegetarianismo, que tem curiosidade sobre o veganismo, é com relação às tais das proteínas, né? Então, não é verdade? Gente, é uma coisa de 30 anos, 40 anos que eu ouço isso, né? Quais são os maiores desafios mesmo de manter, falando aí do ponto de vista da alimentação, né? Uma alimentação equilibrada, sendo vegetariano, sendo vegano, né? É mais fácil para quem é vegetariano? Então, são muitas dúvidas. Então, primeiro esse ponto da proteína, né? Que a gente sempre brinca que as pessoas nunca perguntam sobre as suas proteínas até saberem que você é vegetariano. Essa questão da proteína é um grande mito. Isso é verdade. Ninguém se preocupa em fazer check-up de 6 em 6 meses ou de ano em ano até se tornar vegetariano, né? Então a gente acha, e aí é até interessante o vegetarianismo, porque quando você se torna vegetariano, mesmo que seja por uma questão ambiental ou política, você acaba cuidando mais do seu corpo. Porque mesmo que você se torne vegetariano por uma questão, né, que seja pelos direitos dos animais, uma questão ética, uma questão política, né, por tudo que envolve a indústria da carne, mas você precisa, como o Silvio falou, você precisa estar de pé, né, você precisa ter saúde, né, você precisa cuidar de si para você provar para a sociedade que é possível, sim, é saudável ser vegetariano. Essa questão, né, da proteína, a gente coloca que é um mito, porque o que, na verdade, é a proteína? A proteína ela é um conjunto de aminoácidos.
Então, os aminoácidos, eles estão presentes. A gente tem aminoácidos na carne, mas a gente também tem toda a diversidade de aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa no reino vegetal também, nos alimentos de origem vegetal. E aí, principalmente, o grupo das leguminosas, dos cereais, que a gente consegue ter uma composição melhor. O basicão, que é o arroz com feijão. Então, eu brinco que quando eu comecei no vegetarianismo, eu ainda era adolescente, né? Eu era mais ou menos da idade do Silvio. E aí meus amigos falavam, e as tuas proteínas? Aí eu gritava, arroz com feijão. Então, porque é a nossa proteína. Né? Basicamente, arroz com feijão que complementa, né, o casado perfeito, inclusive, da alimentação do povo brasileiro, praticamente, né, o que compõe a alimentação do povo brasileiro é a nossa principal composição proteica que a gente tem. Silvio, já fizeram isso com você, assim, basicamente em relação à alimentação, essa coisa? E aí, e as proteínas? Demais, é o que eu mais ouço, né, as proteínas, mas você vai comer o quê? Tipo, mano, o reino vegetal é muito grande, é muito maior do que, tipo, as peças de carne que a gente come por aí. Então, a nossa variedade é muito grande. Às vezes, tipo, eu mesmo agora buscando várias referências de alimentação crioula e tudo mais, é muito mais complexo do que a gente tem no mercado, sabe? O nosso reino vegetal é muito rico. Então, assim, a gente tem as sementes crioula, a gente tem couve-flor roxa, tem o milho preto, tipo, coisas que eu nunca imaginei na minha vida, sabe? Então, o reino vegetal, ele é completo para nossa alimentação. Então, o pessoal sempre chega, mas você não sente saudades? Tipo, é aquelas piadas, sabe? E, cara, real, eu não sinto. Tipo o quê? Saudade, por exemplo, assim... Cara, mas nem um ovinho frito, um brigadeiro. Aquele bifinho, aquele churrasco. Não, cara, eu faço meu churrasco é muito delicioso. Não, você faz churrasco? Sim. Como assim, Silvio? Dá pra fazer com soja, tofu e vários outros tipos de alimento. Dá pra botar cogumelo, batata doce, que é um clássico do churrasco, porque tem a carne, mas todo mundo bota aquela batata doce pra assar na grelha, né? Então, a cebola. Sim, a cebola. Então, assim, é um clássico, sabe? Então, as pessoas, elas têm que parar com essa coisa de substituir. A gente não precisa substituir, a gente já tem, entendeu? A gente só precisa se reeducar a se alimentar direito. Então, é como a Sara disse, a nossa alimentação brasileira já por si só já tem proteína, porque é o arroz e feijão, sabe? E a gente necessariamente não precisa de altas quantidades de proteína, que é também esse mito, né, de que a gente precisa atingir uma meta de proteína enorme por dia, que não é. Isso vai depender muito da pessoa, do que ela faz no dia a dia. Então, assim, tem toda uma questão, recomendo que todo mundo vá no nutricionista, né, porque a gente precisa para saber o que a gente está precisando. Mas é um mito, sabe? A gente precisar de tantas proteínas, a não ser que você for, tipo, um body que vai fazer exercício o dia todo, entendeu? Tem um amigo que brinca, às vezes ali no grupo, né? No grupo de amigos, aí ele diz assim, cadê a mistura? Sara, especialmente a gente aqui no Nordeste, o cearense, né? A mistura digamos, não é uma mistura, ela não é um detalhe, é o principal, né? É o prato principal. No veganismo, a gente brinca que a mistura é misturar tudo junto no prato, né? Ou diz assim, cadê a mistura? A gente mistura e diz, tá aqui, ó, tudo misturado, né? Tudo junto e misturado. Deixa eu só fazer um esclarecimento para quem ouve a gente que não está entendendo essa mistura. Basicamente, eu cresci entendendo que a mistura é a carne, ou o ovo, ou essa proteína que a gente normalmente associa à proteína animal. Expliquei direitinho, Sara? Sim, essa questão, né, que é a mistura, né, que a gente diz aqui no Ceará, né, mais para o Nordeste também, seria como se fosse a porção proteica. Por isso que as pessoas, elas entendem, né, a gente tem uma cultura de entender que o arroz com feijão ele é o acompanhamento, aí a gente tem a salada e a gente tem a proteína, que no nosso caso, aqui no Ceará, a gente chama de mistura. Tanto que nos restaurantes aqui, né, da nossa região, a propaganda é o prato proteico, né? Então, o que vem de acompanhamento é só um detalhe, que para nós vegetarianos é um detalhe que vale muito a pena, né? A nossa refeição. Então, se criou esse mito de que não tem proteína na alimentação vegetariana, porque, na verdade, o que seria um acompanhamento de quem come carne
acaba que muitas vezes pode ser e acaba sendo o nosso prato principal. Seria uma boa quantidade de leguminosas, de cereal e uma salada variada. Então, se criou essa ideia de que a gente não come proteína por conta disso. E aí, nessa questão da proteína, a gente pode, por isso que tem algumas pessoas que sentem falta, né, daquela proteína a mais, né, no almoço, ou daquele prato a mais diferente de arroz, feijão e salada, que a gente pode incrementar com outras preparações. Que aí a gente pode colocar, por exemplo, uma preparação de pasta de grão de bico, ou um estrogonofe de grão de bico, que aí aumenta bastante a proteína também, né? Preparações com soja também que a gente pode estar utilizando, lentilha. Então, a gente acaba que não necessariamente precisa, mas muitas vezes as pessoas sentem falta, e também a depender da quantidade de proteína que ela precisa por dia, a gente acaba incrementando mais esse almoço com outras variedades de preparações. Ô Silvio, você falou aí do churrasco, né? E eu queria saber qual foi a pior tentação, ou assim, o pior obstáculo, né, nessa sua mudança para o veganismo. E assim, foi os encontros com os amigos, como é que você faz com os produtos de limpeza, né? Eu falei aí do comer o ovo, queijo, né? Inclusive teve uma treta essa semana do queijo vegano que não era vegano, não sei se vocês viram. Eu vi essa notícia, tipo... é muito doido, né? Porque essa indústria, ela tenta enganar a gente de toda forma, mas a gente sabe que a indústria vegana, assim, vamos dizer, ainda não está evoluída para isso. Então, assim, foi uma situação muito constrangedora para todos, né? O consumidor de ter consumido aquilo por achar, né, que era uma onda nova, e até mesmo para a pessoa que está dirigindo essa empresa. E voltando à questão que você perguntou do churrasco, né? Do que eu sinto falta. Na verdade, assim, qual foi o grande obstáculo que você encontrou, assim? Porque, de repente, você ser vegano num ambiente em que as outras pessoas não são, né? Então, desde o começo eu tive muito respeito dos meus pais, eles não me implicaram. Meu pai só, achava que vegetariano não podia comer certas coisas, só que como fui da noite pro dia, eu não estava me permitindo isso. Então, para mim, o maior obstáculo mesmo foi a questão de produtos, sabe? Procurar desodorante, shampoo, essas coisas porque eu não tinha o conhecimento de fazer. Eu achava que, fazer era muito mais difícil do que, procurar. Então, foi um pouco mais difícil, porque requer um pouco mais de pesquisa, de você entender a marca, se a marca testa animais, mas mesmo se ela não testa animais, mas ela patrocina algum rodeio, ela patrocina outras coisas, ela terceiriza testes em animais. Então, assim, é uma pesquisa muito maior. E em questão alimentar, eu não tive muita dificuldade. Eu nunca fui uma pessoa muito chegada a queijo, sempre achei muito fedido. Ovo, eu também nunca fui muito chegado. Eu era chegado mais a carne de porco, mas mesmo assim, para mim, valeu o sacrifício. No começo foi um pouco difícil, porque lá a gente consumia muito por causa de mim, porque eu era viciado em carré, essas coisas assim de porco. Então, meus pais, eles acabaram pegando o hábito de ficar consumindo carne de porco e continuaram consumindo, mesmo depois de eu ter parado. Uhum. Então, foi assim, um pouquinho mais difícil nesse quesito da gente sentir o cheiro, vinha aquela lembrança. Mas depois, assim, foi tranquilo. Ô, Sara, o que os seus pacientes relatam em relação a isso, a esses obstáculos, né? A tentação durante a fase de transição, enfim? Na verdade, a grande dificuldade que os meus pacientes relatam, é a questão social, principalmente. Então, geralmente é porque eu sou o único em casa que vou ser vegetariano, como é que eu vou fazer em relação à alimentação da casa? Ou quando eu for para uma festa de aniversário, eu vou comer o quê? Quando eu for sair com os meus amigos à noite, o que eu vou comer? Então, é muito mais essa questão da relação social e familiar. Essa questão da tentação, eu sempre eu gosto de colocar como uma questão de processo. A gente precisa aliar quais são as suas motivações para entrar nesse universo, que eu chamo de universo da alimentação vegetariana, aos seus objetivos. Então, quanto mais fortes forem as suas motivações,
mais fácil e mais rápido você se desprende dessas questões, né, de eu sinto vontade, eu sinto prazer. E também a questão de não sofrer. Eu sempre digo com as pessoas, olha, se você está fazendo isso, está sofrendo, né, então, e está, mas eu estou morrendo de vontade, estou me privando, então, é porque não é o seu momento, né? Então a gente precisa aliar as motivações. Então, se você é por uma questão de saúde, se é por uma questão ambiental, ética, política, com o que você consegue fazer na sua realidade, né? Então, e eu coloco sempre a questão da facilidade, né? Tem muitas pessoas também que acham que é difícil, que não é prático. Eu vou ser vegetariano, vou ter que cozinhar todo dia, né? Então, as pessoas colocam muito essa questão de eu não sei cozinhar. Então, elas... Mas isso para muita gente é bem real, né? Eu gosto sempre de trazer aqui justamente o outro lado, né? Que há pessoas que têm uma vida muitíssimo corrida e aí elas não têm tempo mesmo para ficar na cozinha. Agora, durante esse confinamento, durante a pandemia, a gente viu uma ida à cozinha muito mais presente, né? Das pessoas redescobrirem ou descobrirem as receitas, as panelas. Oi, panela! Eu sou a sua dona, eu sou o seu dono. Oi, sumida, né? Mas é real isso. Então, o que faz? Além dessa questão do tempo, de ter que preparar a própria marmita, também tem a questão da grana, porque eu queria saber de vocês se é mito essa história de que para ser vegano ou vegetariano precisa gastar muito dinheiro. O Silvio quer colocar primeiro? Eu posso colocar. Então, eu acho que não gasta tanto. Sinceramente, eu acho que eu economizo bem mais do que eu consumiria carne. Por exemplo, eu tô morando com a minha prima e a gente percebe isso, sabe? Porque ela consome carne, só que esse mês ela tá num processo, né, de virar vegetariana nesse mês. A gente tá tentando implementar a alimentação para ela. Estamos preparando coisas simples mesmo, nada muito elaborado, porque até mesmo a rotina dela não permite isso, sabe? A vida dela é bem corrida, que ela trabalha bem cedo e chega um pouco tarde, mas mesmo assim ela está empenhada de chegar e a gente preparar essa alimentação junto para ela aprender, para lá para frente ela poder já saber o que fazer. E eu percebi que eu economizo muito mais, sabe? Tipo, consumindo vegetais, porque a gente não vê, tipo, a carne, tipo, o quilo por R$2, R$3 ou até R$1, sabe? Agora a batata, a lentilha e vários outros grãos. É aquela coisa, a carne, ela é um a mais. Então, assim, se você for consumir carne, você vai consumir todos aqueles vegetais, mais os grãos e cereais e a carne. Quando você é vegetariano, não, você consome todos os vegetais, o cereal, o feijão e pronto. Você não precisa gastar o teu dinheiro a mais com a carne, então eu acabo economizando bastante. Eu, às vezes, na xepa, né, porque eu vou mais na xepa da hora da feira, que é mais barato, e eu sempre volto com a alimentação para a semana e eu gasto, tipo, R$30 para mim e para minha mãe, sabe? Então eu acabo economizando muito mais. Então, tipo assim, por semana eu gasto R$30 para 2 pessoas. Então, para cada pessoa sai R$15. E olha que eu volto com muita coisa. Inclusive, pode ver lá no meu Instagram que vocês veem, tipo, a minha compra de feira é muita coisa. Muito colorido o Instagram, com muitos pratos, é bem legal. E tem os vídeos com as receitas e tudo. A gente vai reforçar aqui o perfil daqui a pouquinho. E eu queria que vocês falassem também sobre a questão dos produtos veganos, né, para quem é vegano, porque tem a dificuldade de encontrar nas prateleiras, né? Eu vejo as pessoas pesquisando, umas dando dicas para as outras, né, de onde tem, nas cidades, né? Tem umas cidades em que é mais comum, mais fácil encontrar, outras nem tanto. Ainda sobre essa questão do custo, né, que é uma dificuldade, tanto que são duas coisas que as pessoas mais relatam, né, como a gente conversou. A dificuldade de cozinhar, porque aí colocam isso como um empecilho para não ser prático, e o custo. Eu gosto de colocar que, na verdade, praticidade e custo independe do seu padrão alimentar. Independe se você é vegetariano ou se você é onívoro. Porque você pode ser uma pessoa onívora com pouco dinheiro e aí, consequentemente, vai comer uma alimentação com carne mais barata, à base de salsicha, vísceras, frango, ovo, que acaba sendo mais barato. Ou você pode ser uma pessoa onívora que coma carnes com um custo mais alto, né? Filé mignon, né? Carne de primeira, que, entre aspas, que é o que o povo coloca. E você pode ser um vegetariano que você
consuma os seus alimentos de feiras livres, né, que você procure lojas de produtos naturais, que você pesquise na sua cidade, em locais, né, que são acessíveis para você fazer as suas compras, ou você comprar de dentro de supermercados caros. Né? Então, é a mesma relação do orgânico. Tem gente que diz que orgânico é coisa de gente rica, e tem gente que vai atrás de feiras orgânicas, que é muito diferente o valor, inclusive, de você comprar dentro de uma prateleira de supermercado num bairro caro. Então, essa relação do preço, eu acho que o vegetarianismo, ele acaba meio que sendo colocado nessa linha, porque, na verdade, o vegetarianismo, eu acho que o que encarece o vegetarianismo é a informação. Então, o acesso à informação, que não é uma coisa que é colocada para as pessoas de uma forma geral, não é, entre aspas, né, o que a gente coloca como popular, então não é algo que a gente vê nas escolas, não é algo que a gente vê na TV aberta. Então, o acesso à informação em relação ao vegetarianismo, que aí você precisa procurar na internet, que aí você precisa de uma informação maior, é o que acaba por colocar como algo que fosse elitizado. Mas é o que a gente está falando, é você voltar às suas raízes em relação à alimentação, é você parar de comer empacotados e comer uma alimentação mais natural. E essa questão da praticidade, né, só concluindo a questão da praticidade também, eu sempre digo, se você estocar suas leguminosas, por exemplo, você faz um estoque de feijão, cozinha feijão no domingo e coloca feijão para a semana toda, ou para o mês inteiro congelado no congelador e for utilizando, né, descongelando o que você for utilizar no dia, isso acaba sendo mais prático. Você não tem necessidade de cozinhar todo dia se você conseguir armazenar as suas refeições. Todo mundo pode aderir a uma alimentação vegetariana? Todo mundo pode aderir ao veganismo? O vegetarianismo estrito, né, o veganismo também, ele é saudável, né, para todas as pessoas em todos os estágios da vida, desde uma gestante, uma criança que está com alimentação complementar, né, a introdução alimentar, atletas e idosos, então todas as pessoas em todos os estágios da vida, com um acompanhamento adequado, né, e a necessidade também de suplementação, quando for o caso, porque também pode ocorrer com onívoros também, é saudável para, né, poder se tornar vegetariano. Então, não existe empecilho para que as pessoas possam se tornar vegetarianas. Você notou alguma diferença no seu corpo? E até assim mesmo, né, do seu... em nível mental mesmo, Silvio, quando você fez essa mudança? Porque tá bem recente, né? Sim, eu acho que ainda sou um baby nisso, porque é 2 anos, então em comparação a 17... Você é um baby em tudo, e isso não é ofensa, tá? Foi uma diferença muito grande, porque como eu fui da noite pro dia, o meu corpo ele reagiu muito rápido. Então, assim, em questões de 3 semanas, o meu corpo ele já estava colocando tudo de ruim que eu tinha consumido, né, para fora. Então, assim, espinhas estava vendo, tipo, horríveis. Elas, tipo, nascia hoje, amanhã tava, tipo, estourando. Mas depois de 2 meses, para mim foi muito incrível, sabe? O meu corpo, ele ficou muito mais leve. Depois que a gente come, a nossa digestão é muito mais leve. Então, tipo, geralmente quando eu consumia carne, eu me sentia muito pesado, sabe? Que a gente quer aqueles 15 minutos de descanso e tudo mais, mas só que com o vegetarianismo não, tipo, isso eu não precisava, eu conseguia, tipo, comer e ainda continuar disposto, sabe? Então, até mesmo quando eu vou consumir algo mais saudável, porque às vezes a gente dá aquela de junk food, né, que vai comer algumas coisinhas mais besteirinha no dia, mas a gente percebe que a gente, mesmo assim, consumindo algo que seria considerado pesado, a gente ainda continua leve, sabe? O que é considerado junk food no vegetarianismo e no veganismo, gente? Esclarece isso daí. É aquela comida, vamos dizer, o hambúrguer, a pizza, a besteira, vamos dizer assim, que o pessoal diz, a besteira, né? Que é aquela comida pesada, comida de rua. Que é quando você vai comer aquela pizza cheia de coisa, cheia de queijo, cheia de linguiça e tudo mais. Eu sei, mas na sua alimentação não tem queijo nem linguiça. Quer dizer, não tem queijo de origem animal. Exatamente. Né? A gente não consome nada de origem animal, mas isso não impede que a gente possa fazer
algo parecido. Óbvio que não vai estar idêntico, mas vai estar parecido. E seu paladar, ele se acostuma. Então, no lugar do queijo entra o tofu. Então, o mais incrível da alimentação vegetariana é isso, porque a gente tem uma diversidade enorme para a gente fazer vários tipos de queijo, requeijão. Então, assim, existe queijo de batata, existe queijo de inhame, existe queijo de requeijão, existe vários tipos de queijo, entendeu? Então... Legal. E hambúrguer? Tem hambúrguer de quê? Então, tem hambúrguer de feijão preto, de feijão branco, tem feijão vermelho, tem de lentilha, grão de bico, berinjela, o que você quiser. Porque o hambúrguer é mais aquela coisa, é uma massa que você mistura o que você quiser e faz um disco. É o hambúrguer, entendeu? Então, assim, o hambúrguer até é uma forma mesmo de você implementar alimentos que você não gosta, sabe? Porque, por exemplo, eu não gosto de cenoura. Então, rala cenoura, mistura ali no hambúrguer que você vai consumir, não vai sentir o gosto e vai estar consumindo aqueles nutrientes da cenoura que você precisa, sabe? Então, hambúrguer, bolinhos, essas coisas é bem legal pra gente implementar na nossa alimentação, coisas que a gente não gosta. Então, por exemplo, a minha prima, que ela tá nessa transição, né? Ela não consumia berinjela. E eu fiz berinjela empanada, ela amou, entendeu? Tipo, é mais pelo processo que a gente faz o alimento. Porque a gente é muito acostumado a fazer de um jeito. Só que quando a gente vira vegetariano, a gente aprende outro jeito, sabe? E a berinjela, ela tem aquele amargo que o pessoal não gosta. E para a berinjela tirar esse amargo, a gente tem um processo, né? Que é você colocar ela na água com sal. Aí aquele sal, ele vai tirar todo o amargo dela, né? E vai deixar mais palatável, sabe? O Silvio tem pouco tempo, mas ele já aprendeu muita coisa, né, Sara? A gente percebe. Fala com muita propriedade. Sim, eu brinco também na clínica que o nutricionista vegano ele precisa se desafiar muito, porque quando as pessoas se tornam vegetarianas, isso mais antigamente, hoje também tem muito isso, a gente tinha que virar profissional no assunto. Porque a gente é bombardeado de tantas questões, de tanta... e as suas proteínas, e a B12, e o ferro, que a gente acaba estudando. E principalmente antigamente, que existiam poucos profissionais, porque, né, infelizmente, na área da saúde as pessoas... É recente, né, essa aceitação de que o vegetarianismo ele é saudável para todos os ciclos da vida, as pessoas diziam que não, é proibido, você não pode, você vai ter carência, você vai passar mal, você vai ter anemia, e aí as pessoas acabavam por conta própria estudando. Então a gente já recebe no consultório um paciente que já é mestre no assunto de alimentação, que já entende o que é que ele pode comer, o que é que ele não pode comer, que já lhe interroga, então a gente já tem que ficar já mais ligada nesse assunto em relação ao vegetarianismo. Dizer que toda pessoa é vegetariana e indo para o veganismo, que toda pessoa vegana é saudável, é mito? É mito. Né? Então, porque, na verdade, para a pessoa ser saudável, independente da alimentação, ela tem que ter uma alimentação balanceada, né? Então, a alimentação vegetariana, ela pode ser saudável, mas ela também pode vir com batata frita, ela pode vir com coxinha de carne de jaca, de carne de caju, ela pode vir com frituras, com açúcar, né, que açúcar é de origem vegetal, então se for uma alimentação que for rica em açúcar, em sódio, né, que as pessoas têm mania de colocar muito sal na comida, então se for uma alimentação com muita gordura, muita fritura, muito açúcar e sal, não vai ser uma alimentação saudável e não vai deixar de ser vegetariana por conta disso, que é uma das grandes questões que a gente coloca. E também existem pessoas que, por mais que tenham uma alimentação saudável, vegetariana, então uma alimentação mais natural pode não estar balanceada. Então, por isso essa importância de uma orientação nutricional para saber se mesmo comendo muitas frutas, legumes, verduras, você está tendo um balanceamento adequado de proteína, de cálcio, de ferro que o seu corpo precisa. Então, você pode ser um vegetariano saudável, mas não necessariamente balanceado, e você também pode ser um vegetariano junk food, né? Como a gente já colocou aqui. Então, Silvia, a gente já está caminhando para o final do nosso papo. Queria que você falasse para você, quais são os impactos do veganismo para a sociedade? Então, não só para você, para o mundo, né? Então, eu acredito pela soberania alimentar, né, da gente entender do que a gente está consumindo, de priorizar pequenos produtores, se a gente tem acessibilidade para isso, né? E até mesmo questões ambientais, né? Porque um lugar onde alimentaria uma pessoa só, a gente poderia alimentar 20 pessoas. Então, a gente consumiria bem menos terra e a gente já percebe que já está sendo impossível, né? A gente está consumindo carne pela questão ambiental.
Se um lugar que só alimenta uma pessoa e pode alimentar com 20 pessoas só à base de vegetais, por que a gente não escolhe essa soberania alimentar, sabe? Porque a gente já vive num mundo que tem muita gente passando fome. Então, a gente consumir carne é mais um ato egoísta dessa forma, sabe? A gente não olha também por outro ser de levar esse tipo de alimento, porque a carne não é acessível. Para nós negros, a gente não tem acessibilidade à carne, a gente tem acessibilidade a embutidos e a processados, sabe? Então, assim, é um outro assunto que a gente precisa também enfatizar bastante, que a população negra precisa se alimentar melhor. Então, o veganismo que eu tento levar é isso, é um veganismo popular, que a gente tem acessibilidade para as pessoas. E como você estava perguntando, né, acessibilidade dos produtos, eu acho que a gente não precisa ter acessibilidade a produtos veganos, e sim a frutas, porque é a alimentação real, sabe? E além de ser caro, que não é algo acessível para as pessoas, e não é algo tão saudável, porque é algo processado, sabe? E a gente pode fazer salsicha, pode fazer linguiça em casa, tem várias formas. Então, a gente precisa, como eu posso dizer, popularizar a alimentação saudável, sabe? Não a produtos. A gente não precisa popularizar o mercado, mas sim as feiras. A gente precisa botar as pessoas mais na feira, ter esse contato com o feirante, porque é muito melhor do que no mercado. Às vezes, até mesmo na feira, a gente consegue desconto de algo, sabe? Então, é bem legal isso. Então, o veganismo, ele trouxe não só para mim, e eu acho que também traz para as pessoas isso. Legal. E para encerrar, queria que Sara dissesse, e o Silvio também, brevemente, assim, que eu li que o segredo está em aprender a misturar e a experimentar novos alimentos, em ser organizado e em ser prático. E a gente falou sobre isso aqui, mas eu queria que vocês deixassem aqui o recado para quem, por comodismo, ou por preguiça, ou por falta de organização, né, que quer deixar isso de lado e começar no vegetarianismo e no veganismo, a dica de vocês. Então, em relação à contribuição do veganismo, do vegetarianismo para o mundo, eu acho que é a gente discutir o impacto da indústria da carne, né? Então, a indústria da carne, ela tem um impacto, seja nas relações humanas, inclusive de exploração do ser humano, né? Nessa perpetuação da violência, dessa naturalização da violência em relação à indústria da carne, desde o abatedouro ao próprio frigorífico, a como funciona esse processo de naturalização e perpetuação da violência, a destruição das nossas florestas, as mudanças climáticas. Então, já está mais que estabelecido, né, de que a gente, esse consumo da carne desenfreado que a gente tem da indústria da carne, ele é insustentável para o nosso planeta. Então, eu acredito que o veganismo ele vem para questionar isso, que a gente não precisa desse consumo e que a gente pode ter uma vida muito mais saudável, né, e equilibrada nesse planeta para outras gerações, né, e aí sem ser egoísta, se a gente optar por um outro estilo de vida. Em relação, né, aos meus conselhos, né, para quem está querendo se tornar vegetariano, adentrar nesse universo, assistir documentários. Então, pesquisar os documentários, a gente tem vários documentários, eu vou já indicar o meu preferido, que foi o que há quase 18 anos atrás me levou para o vegetarianismo, né? Foi a Carne é Fraca. Então, eu recomendo a Carne é Fraca. Então, é um documentário que fala da realidade brasileira, né, que eu acho que é importantíssimo a gente poder estar discutindo. A questão, né, de sempre ter uma relação melhor com os legumes, com as verduras, com as frutas. Então, você quer ser vegetariano, então você precisa ter uma relação melhor com a alimentação natural. Não que seja obrigatório, mas é que vai ser melhor para o seu corpo. E aí eu acredito que isso acaba sendo importante na nossa alimentação. E essa questão, né, desses pormenores, né, que a gente brinca dentro do veganismo, que a polícia vegana, né, a gente vai deixando para o processo, né? Então, procurar produto testado em animais, não é testado em animais. Eu acho que isso a gente pode deixar mais leve e no processo de cada um. Quer fechar, Silvia, assim, só com a sua dica para quem quer começar, que aí a gente mata rapidinho, já estamos no final. Então, a mesma coisa que ela disse, pesquisar bastante documentário antes de entrar em qualquer coisa, pesquise, entendeu? Vai pesquisar a questão nutricional. Às vezes a gente, num momento, não tá com dinheiro para ir numa nutricionista, mas é muito importante a gente entender do que o nosso corpo precisa, entender os alimentos também da época, porque a gente, além da gente respeitar a natureza, a gente respeita também o nosso corpo, de não consumir tantos agrotóxicos. Então, pesquisar, sabe? Eu também super recomendo o documentário
documentário A Carne é Fraca, porque é um documentário muito legal e é brasileiro, então assim, é orgulho total. Pós-Spirit, também tem Terráqueos. O Terráqueos é um pouco pesado, mas também é bem legal pra gente entender como realmente acontece essa indústria. Então, isso, a dica é essa, pesquise bastante, que é só com informação que a gente vai conseguir mudar o mundo e a si próprios. Muito bem, e diz aí o seu perfil para quem quer visitar e saber mais sobre essa sua escolha de vida. Então, meu perfil é o Periferia Preta Vegano, você bota periferia.pretavegano. Lá você vai ter dicas de receita, lá a gente troca papos, eu tô mostrando muito a rotina da minha prima, como que tá sendo a transição dela, e até mesmo no meu dia a dia, sabe? Você também tá nas redes, né, Sara Ortins? O meu perfil, né, nutricionista_vegana. Então, quem quiser me seguir, lá eu coloco informações a respeito da transição, então dúvidas de como começar a transição vegetariana, receitas, sugestões de receitas também. E também estou à disposição, quem quiser marcar consulta nesse período da quarentena, a gente está com a possibilidade de consultas online ou presencial também, que a gente já retomou. Muito bem, gente. Quero agradecer muitíssimo Silvio Lousada, Sara Ortins, pelo papo agradável e cheio de informações. Valeu! E assim nós encerramos esse episódio gostoso de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e aqui gostaríamos de entregar a você. Esta série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui. Conte para os seus amigos, espalhe, cuidar de você, esse é o plano. Para informações ou sugestões, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Até a próxima!